Eu sou a Silvana Frois. Sejam bem-vindos ao canal Jesus Sempre. Que a mão poderosa de nosso Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bom, hoje vamos falar de pecado. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para ajudar a palavra de Deus compartilhando e curtindo esse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, certo? Agradeço desde já os inscritos. Então vamos lá. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aí você pergunta para mim, o que é iniquidade? A iniquidade, além de ser sinônimo de pecado, também é, entre outras coisas, crime, impiedade, malvadeza, coisas ruins. E por que pecamos? Nós pecamos porque nós não fazemos o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus é indispensável na vida da gente, para tudo que a gente for fazer. O pecado não é só o que você faz, o pecado é aquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes, por uma questão de omissão, nós pecamos também. Aquilo que deixamos de fazer também, às vezes, se torna pecado, porque você deveria fazer e não fez. E aquilo que você faz e não deveria fazer, também é pecado. O pecado, ele é muito ruim para nós, porque ele nos afasta de Deus e dos nossos irmãos também. O pecado é como se fosse uma barreira entre nós e Deus. Todos nós pecamos, todos nós, todos os dias. Perfeito, mesmo, sem pecado, foi só o Senhor Jesus. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus. Imaculado, ele não tinha pecado nenhum. Mas nós pecamos todos os dias. Mas existe uma diferença entre pecar todos os dias e viver no pecado. Nós não devemos viver no pecado. Nós temos que confessar o nosso pecado e se arrepender e não praticar mais aquele pecado. Alguns pensam que pecamos às vezes porque não temos escolha, mas não é assim. Às vezes a gente fala, eu pequei porque eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. Mas não é bem assim. Porque lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: escolhei hoje a quem servais. Então nós temos que escolher, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás, ao mundo. Porque o mundo faz a gente pecar, só que a escolha é nossa. Nós podemos sim lutar contra a nossa carne, contra a natureza adâmica, pecaminosa, e vencer nossos pecados, seja ele qual for. Deus, quando nos criou, ele não criou o homem para ser pecador, nem com uma propensão para o pecado, que não pode ser superada. Então Deus, quando nos criou, ele nos criou perfeitos. Nós pecamos pelas nossas escolhas, por não conseguirmos às vezes lutar contra a nossa carne e deixar o Espírito agir. A escolha é só nossa, gente, é nossa. Eu li uma frase uma vez que ficou na minha cabeça. A frase dizia assim: o diabo nos oferece o prato, mas não nos obriga a comer. Então a decisão é só nossa. A gente não pode também culpar, é o diabo.
Não, às vezes a decisão está na nossa mão e a gente toma o quê? A decisão errada. A gente faz a coisa errada. Às vezes até sabendo que é errado. A gente fala, não tem nada a ver. Não, é um pecadinho, é pequenininho. Não, depois eu peço perdão. Não é assim. Nós todos os dias temos que lutar contra o pecado. Algumas pessoas, elas pecam por ignorância. Elas não conhecem a palavra de Deus. Então elas pecam. Por isso que nós devemos sempre buscar em Deus as respostas para tudo na vida da gente. E assim a gente evita o pecado. É uma forma de estar evitando o pecado. E por não conhecer a palavra de Deus, isso é uma causa muito comum. É por isso que muita gente peca na ignorância, por ignorância, né? Ignorância da palavra, do que Deus quer da gente. Porque quando a gente peca, além de nos afastarmos de Deus, ele fica muito triste, o coração de Deus se entristece com a gente. E o Senhor Jesus diz que os homens pecam porque amam as trevas. Os homens, eles amam mais as trevas do que a luz. Muitos pecam porque querem pecar, né? Fala, isso não tem nada a ver. Isso ou aquilo é normal, todo mundo faz. Isso ou aquilo não tem problema fazer. Mas como eu disse, não é assim. Mas somente nós, somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis pelos pecados que nós cometemos. Não podemos culpar ninguém por isso. Em Efésios, capítulo 3, versículo 4, diz assim: confiando na palavra, estamos em melhores condições para ver e resistir ao pecado. Então, quando nós confiamos em Deus, na palavra dele, nós temos mais condições de analisar, de ver aquilo que a gente vai fazer, que a gente está fazendo e resistir. Mas eu tenho uma coisa legal para te dizer. Não é o fim. Como eu disse, todos nós pecamos. Mas tem uma saída para nós. Se nós nos arrependermos e confessar nossos pecados e não praticar mais esses pecados, Deus nos perdoa. Temos que se arrepender dos nossos pecados, confessar, aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E Deus vai nos perdoar e lançar nossos pecados no mar do esquecimento. E olha que maravilha que eu vou falar agora. Quando Deus olhar para a terra, olhar para a gente aqui na terra, Ele não vai ver nossos pecados. Sabe o que Ele vai ver? O sangue precioso de Jesus. Porque Jesus deu a vida, verteu o sangue dele naquela cruz por nós, por nossos pecados. E quando Deus olha, Ele vê o sangue do Filho dele, o sangue do nosso Senhor Jesus. E Ele não vê mais os pecados da gente. Então, aceite a Jesus hoje, confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados e seja livre e salvo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado alguém de alguma forma. E vem para Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Obrigada.